Boa noite, seja bem-vindo a mais um Papo com Elas de número 9. Papo com Elas é uma live de mentoria, informações e testemunhas. E nós sempre temos convidados especiais. E hoje eu vou ter aqui comigo a minha parceira de número 9. Eu sou Mônica Satinho, sou artista visual e escritora, e Papo com Elas é um papo informal, um papo que nós não afirmamos estar 100% corretos ou que nosso convidado está falando a verdade absoluta, mas é simplesmente um papo entre pessoas que decidiram abordar um tema para iluminar as suas noites de sexta-feira. Nós tratamos de fazer a quinzenais e a cada 2 sexta-feiras de cada mês, sempre que possível, vamos estar aqui, eu e a minha amiga Nilma, batendo aquele papo com você. Boa noite, Mônica. Já estamos na nossa 9ª edição. Que bênção! Que bênção! Você já se apresentou, né, Mônica? Agora é minha vez. Eu sou Nilma Costa, né? Sou professora, mestre em linguística, sou mãe, sou serva, sou filha, sou amiga, sou revisora de texto. E o que o Senhor colocar na minha mão, eu espero fazer com muito zelo. E estamos aqui no Papo com Elas. E hoje o tema tá muito bom. É sobre expectativas. Quem nunca teve expectativas? Na verdade, nós criamos expectativas sobre tudo. Desde a hora que a gente acorda, até os nossos afazeres durante o dia, nosso futuro, todas as coisas a gente cria expectativas. E como a gente pode conviver para que isso não torne ansiedade em nós? Então, para bater um papo descontraído sobre esse tema, a nossa convidada é Flávia Gomes. Eu vou apresentar ela aqui rapidamente. Ela é esposa de Viviano Gomes e mãe de Melissa e Emanuele. Flávia é mentora de mulheres, missionária, pregadora da Palavra de Deus e conferencista em retiros e reuniões feministas. Tanto na... Oi, Flávia, boa noite. Boa noite, a paz do Senhor. Eu enviei sem querer, porque quando a gente clica e já dá aquele lugar de clicar para participar, desculpa. Nossa, que linda, cheia de caixa. Obrigada. Ué, prepara aí pro evento, né? É uma honra para mim estar aqui com vocês. Ai, que bom. Gente, essa é a Flávia. Ela é, como eu estava falando para vocês, ela é conferencista em vários estados nos Estados Unidos. É isso. E aí, Mônica? Agora tá com você. Então, hoje, como a Nilma acabou de dizer, o nosso bate-papo é sobre expectativas. Nós vamos abordar vários lados de expectativas. E a Flávia, porque o convite para ela, porque a Flávia ela é uma mentora de várias mulheres e ela tem assim conhecido mulheres de várias religiões, de regiões, várias regiões, né? Aqui nos Estados Unidos, no Texas, North Carolina, New Jersey, Pensilvânia, Canérica. Então ela sempre vai em muitos retiros, ela prega em vários retiros, então ela tem visto expectativa, né? Tem visto assim expectativas em relação a mulheres em todos os níveis e lados da vida delas, como ministério, vida pessoal, como é que faz? Relacionamento com o filho, com o esposo. Então, por isso que nós vamos encher a Flávia de perguntas aqui. E meu microfone está fazendo barulho estranho, tá? É o meu que tá? É como
como se estivesse dando um eco, mas está dando para ouvir bem. Não, tá perfeito. Tá? Tá. Será que é o meu? Acho que não. Acho O que você tá ouvindo? Será que você tá ouvindo o barulho do meu ventilador? Não, mas da outra vez a gente tava com isso também. Mas Você está não bem estava. melhor hoje, Mônica. Mas agora tá límpido. O som tá límpido. Vocês estão ouvindo bem? Sim. Uhum. Então, Sim. O som está limpo. então tá. Falei límpido. É limpo. Boa noite a todas vocês que já estão aqui. Obrigada pela presença, obrigada pela participação. Espero que vocês continuem com a gente, façam convites. E, Flávia, eu vou começar aqui a primeira pergunta, batendo Ok. nosso papo aqui. De onde você é do Brasil e onde que você reside atualmente? Então, eu venho de uma cidade pequena, bem pequena, do interior de Minas. Eu sou de Sobralha, mas Sobralha é um ponto de referência. Na verdade, eu morava na roça e tudo, sabe aquelas roças que tudo que você vai fazer naquela cidade pequena? Então, eu venho da roça, mas aí, perto de Sobralha, interior de Minas Gerais, e hoje eu vivo em Norwood, que é na região de Boston, Massachusetts, né, perto de Boston. Eu estou aqui já há quase 20 anos. Eu completo 20 anos agora em abril, dia 13 de abril, que eu cheguei aqui nos Estados Unidos. Nossa, muito tempo. Sim, uma vida, né? Na verdade, eu já vivi mais aqui do que no Brasil. Então, é uma vida inteira quase. Eu vou fazer 24 esse ano. Muito tempo. E Nossa, parece é que muito foi tempo. ontem, né, Mônica? Quando a gente olha, parece que é mesmo tempo que é muito, mas quando a gente olha a nossa história, parece que foi ontem. Tá tão perto, parece, mas já tem muito tempo já que a gente está aqui, já faz muito tempo. E graças a Deus o Senhor tem feito grandes coisas, né? Eu louvo a Deus por tudo. Às vezes a gente como imigrante, a gente enfrenta vários desafios por ter deixado a nossa terra. Imigrante é como se você começasse tudo do zero, né? Você deixa lá aquilo que você vivia e vem para começar tudo do zero. Mas eu louvo a Deus também porque quando eu cheguei, a primeira coisa que eu fiz na minha vida foi aceitar Jesus. Então, mesmo tanto de tempo que eu tenho nos Estados... Acho que você vai até perguntar, né, Mônica, depois disso. A Então, pergunta da Dil agora. a gente fala mais depois, na outra pergunta. Não, mas já era a próxima mesmo. Já pode responder, já era a próxima. É porque... Aí, quando eu cheguei, porque eu cheguei dia 13 de abril de 2005. Dia 17 de abril de 2005 eu aceitei Jesus. Então é a mesma questão de dias, né? É o mesmo tanto que eu estou aqui, é o mesmo tanto que eu sirvo o Senhor. E quando eu aceitei Jesus para minha vida, foi assim... Até hoje, né? Eu acho que a gente nunca termina a descoberta de querer conhecer, de querer viver o propósito, de estar dentro do propósito do Senhor. Então, assim, eu cheguei com tudo, com muita sede, com muita vontade. E eu louvo a Deus porque eu tenho essa sede, essa vontade até hoje. Diferente porque hoje eu estou muito mais madura, né? Passou tanto tempo, já tive experiências com Deus. Não é como a primeira vez, mas eu louvo a Deus por tudo, porque é maravilhoso servir o Senhor. Amém. Glória a Deus. Eu também acho maravilhoso. Eu e a minha prima, a gente sempre fala, depois que colocou a mão no arado, não consegue mais olhar para trás, que é um versículo, inclusive, né? E entrando aqui no tema, Flávia, quanto às expectativas pessoais. Eu estava até há alguns minutos antes de começar a live, eu e a Mônica, a gente sempre se liga, né, pra gente orar e tudo, e a gente estava falando exatamente das expectativas. O quanto a frustração machuca. E na sua opinião, você acha que é bom criar expectativas ou você prefere manter os pés no chão? Qual o lado bom e o lado ruim das expectativas? Eu posso muito falar de expectativa, porque eu já tive boas experiências e más experiências com expectativa. Por quê? A expectativa o problema não é ter expectativa. Para mim, eu acho que a gente tem que ter uma expectativa de um futuro melhor, a gente tem que ter expectativa de crescer, de melhorar, de deixar hábitos que não é bom para nós, a gente tem que ter expectativa. Faz parte da vida você ter expectativa. O problema da expectativa é quando eu coloco as minhas expectativas sobre os outros.
Porque aí eu tenho que esperar um resultado que não depende de mim, no sentido de outra pessoa. Eu acho que a expectativa é uma coisa boa e dá bons resultados quando eu coloco expectativa primeiramente no Senhor, como meu Senhor, como meu Salvador, como aquele que me guarda, aquele que me guia. E eu tenho também que ter uma expectativa em relação a mim, para até me mover, né? Ter um alvo, uma expectativa de alcançar algo, de alcançar uma meta. Então, quando eu faço uma meta, um plano, eu tenho uma expectativa de realizar aquilo que eu desejo. Então, além de eu colocar no Senhor, por exemplo, se eu coloco toda a minha expectativa no Senhor, mas eu também não me movo, eu também não faço a minha parte, o Senhor não vai fazer tudo por mim, porque aquilo que eu tenho que fazer, eu terei que fazer. Porque nesse momento que eu vou né, procurando alcançar aquilo que eu desejo, que o Senhor tem para mim, o Senhor vai me melhorando. Eu vou me amadurecendo, eu vou me alegrando no Senhor, mas isso não foi sempre assim. Quando, né, antes, eu sempre colocava a minha expectativa nos outros. E quando essas expectativas eram frustradas, eu acabava ficando decepcionada, triste, amargurada, frustrada. Mas não por causa. Não é, mas aí depois, quando a gente amadurece, a gente entende que a culpa não é do outro. A culpa é nossa mesmo, que espera do outro aquilo que nem sempre o outro pode nos dar. E assim a gente acaba frustrada nas nossas expectativas nos lugares errados. É isso mesmo. É isso mesmo. Nil, você pode fazer a próxima pergunta? Meu laptop simplesmente parou aqui. O que mais te motiva a seguir em frente quando as coisas não saem como esperado? A quebra da expectativa te paralisa? Ou te impulsiona? Então, claro que no primeiro momento de uma quebra de expectativa, a gente fica arrasado. Por mais que a gente, né? Por mais que a gente ali, hoje em dia, tá diferente. Eu estou dizendo de uma vida inteira, né? Quando eu recebia essas expectativas frustradas, é claro que aquilo me abatia, né? Eu ficava triste, às vezes a expectativa de uma amizade, a gente quer uma amizade que dure para sempre, a gente quer estar numa igreja que a gente fica ali para sempre, a gente quer viver relacionamentos duradouros, né? A gente não faz uma amizade hoje para que ela acabar amanhã. Só que as coisas vai cooperar para o nosso bem. Então, se Deus tiver que quebrar, fracassar as nossas expectativas para nos dar livramento ou para nos conduzir à vontade dele, ele vai fazer. Então, no primeiro momento que essas expectativas é frustrada, a gente fica um pouco abatida, a gente fica um pouco desanimada. Só que um versículo que sempre regeu a minha vida, sabe? Que sempre me direcionou nos momentos mais sombrios e mais difíceis da minha vida, é Romanos 8:28. Que fala, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, são chamados segundo a sua justiça e o seu propósito. Então, todas as vezes que eu estava ferida com expectativas quebradas ou com qualquer outro problema, eu sempre volto para essa palavra. Então, isso traz um refrigério, isso traz cura e isso me dá força para lutar. E uma coisa que eu sempre trabalho em mim é para que eu nunca feche as portas do meu coração ou da minha vida e fique amarga. Porque às vezes as pessoas vão sofrendo tanto frustração, as expectativas são tão frustradas, que elas não querem mais conviver, elas não querem se relacionar, elas se fecham em si mesmo, né? Se enclausuram em si mesmo e acabam não vivendo o que Deus tem. Porque eu creio muito que Deus é um Deus de aliança. Assim como ele trabalha junto com o Pai, o Filho, o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalham junto, o Senhor também tem pessoas específicas para a nossa vida, para propósitos específicos. Os dias são maus, mas eu ainda creio que há gente de Deus e que vale a pena a gente ter amizade, né? E estar ali, a gente contribuindo com o progresso da outra pessoa e a outra pessoa também, né, contribuindo com a gente. O relacionamento é assim, é uma troca, tanto a gente com Deus, né, Pai, Filho, Espírito Santo, tanto a gente com as pessoas. Então, eu sempre procuro entender, compreender e buscar o melhor lado na frustração das expectativas. Amém. Flávia, enquanto as expectativas em relação a equilibrar as expectativas, tipo assim, ter mais o pé no chão e também, né, poder estar cheio, né, da possibilidade de sonhos, né?
Então, como equilibrar as nossas expectativas em vários ambientes, como, por exemplo, aí nós dividimos em ambiente conjugal, ambiente familiar, seria o contexto, com filhos, né? Você falou conjugal, religioso e familiar? Que falhou. Isso, e familiar. Como equilibrar essas expectativas, né? Que a gente acaba colocando em pessoas. É claro, né, Mônica, que a gente é ser humano. Seria utópico eu falar que a gente não espera nada de ninguém, porque a gente espera. Infelizmente, a gente espera que as pessoas façam o mínimo. Ainda mais em relacionamento. E tudo que você falou é sobre relacionamento. Relacionamento familiar, relacionamento religioso e relacionamento com os nossos filhos. A gente não quer simplesmente criar um filho e a gente ficar sem expectativa de que ele vai ser um bom cidadão, uma boa pessoa, uma pessoa curada. A gente, como mãe, quando cria um filho, a gente deseja o melhor, né? Em nossas orações, na maneira de criar. Eu acho que nenhuma mãe que tenha o Senhor ou que ama os filhos, né? Vai criar um filho para perdição. Mas é claro que tanto... E também na questão da família. A gente, quando casa para formar a nossa família, a gente quer que tudo seja perfeito, né? A gente quer que a nossa família seja a melhor, mais perfeita possível. E é claro que não existe família perfeita. Ainda que a gente hoje, com as redes sociais, a gente vê coisas que parecem perfeitas, mas não são. As pessoas têm problemas. E o religioso também. A gente, para equilibrar isso, a gente tem que pensar o seguinte... Eu acho que o frustrar das nossas expectativas é muito da gente também não medir como a gente é. Não entender, não ter um autoconhecimento de quem a gente é. Porque assim como os outros frustram as minhas expectativas, provavelmente eu também frustro expectativas de alguém. Às vezes nem sabendo e nem com desejo de fazer isso. Mas por eu ser humana, com certeza alguém vai estar frustrado comigo, né? E no ambiente religioso, a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes a gente chega numa igreja, ou chega a gente vê os líderes religiosos hoje são tantos, a gente tem acesso a tantos, porque hoje a gente acompanha tudo na palma da nossa mão, pregações, informações. A gente é uma geração que a gente tem muita coisa de informação. E a gente acaba colocando expectativa nas pessoas porque a gente ouviu uma palestra, porque a gente ouviu uma pregação, porque a gente participou de um culto, porque alguém orou por nós e Deus usou. A gente coloca uma expectativa sobre essa pessoa. E a gente pode se frustrar. O equilíbrio que eu tento buscar para a minha vida é nunca ficar esperando das pessoas. Tentar trabalhar isso, ainda que eu espere, mas eu tento trabalhar isso em mim para que essa frustração, se vier, seja mais leve e a cura chega mais rápido. Porque se eu entendo que eu também sou um agente que posso frustrar outros, eu não vou ser tão dura quando alguém errar comigo. Se eu entendo que eu necessito do perdão de Deus, eu também vou ter mais facilidade, porque o perdão não é fácil, mas vai ser uma coisa mais fácil, mais eu perdi a palavra em português, como é que fala esmure, Mônica? Mais suave? Mais suave. É, uma coisa mais suave, mais, sabe? Mais fácil de digerir, ainda que vai me dar um trabalho, não vai ser um trabalho como se eu me colocar numa posição de perfeição e buscar isso dos outros, porque eu não vou ter. No religioso acontece muito, né, Mônica? Muito, muito, muito. Às vezes a gente está esperando uma situação e acaba não vindo. E se a gente não cuidar, a gente vai ficar frustrado, né? Porque muitas das vezes a pessoa está vivendo a vida dela, não está nem aí porque a gente está pensando, e a gente tem que se virar com a frustração sozinha. Ainda bem que a gente tem Jesus. Na família também. Quando a gente pensa na família, a gente pensa, a família é formada por duas pessoas. Gente, duas pessoas que veio de criação diferente, duas pessoas que teve vivências diferentes, duas pessoas que amam diferente, que geralmente nunca a linguagem de amor de uma pessoa é a mesma da outra, infelizmente, né? E muitas das vezes a pessoa vai fazer por você aquilo que ela quer receber. Ela vai falar com você a linguagem dela naquilo que ela entende. E muitas das vezes isso não satisfaz. Aí às vezes no casamento vai ter muito conflito.
E aí, os filhos vai ter que ser criado, vai ter que achar um consenso, um equilíbrio, para esses filhos ser criados e essa família ser no máximo possível saudável. Saudável, gente, mas perfeita não tem como, porque nós não somos perfeitos. Nós somos pessoas que estão sendo trabalhadas pelo Senhor, claro, para melhorar. Paulo vai dizer, hoje eu vejo como no espelho, e também sou visto assim, né? No sentido de que eu tô sendo trabalhado para uma melhor. Não gosto muito desse termo, mas eu tô sendo trabalhado para melhorar, para uma melhor versão. Eu não gosto muito desse negócio de melhor versão, né? Mas Deus está trabalhando em nós para a gente ser melhor amanhã, a cada dia. Então a gente tem que buscar equilíbrio, e eu acho que quando a gente olha para o outro com um olhar de amor, esse equilíbrio vem. Eu acho que o amor é o principal. Primeiro, né, o respeito que a gente tem que ter, tanto no relacionamento religioso, com o pastor, com as pessoas que a gente precisa relacionar, na família e também com os filhos. E nos filhos aqui acontece que a gente, muitas das vezes, como mães, eu fui criada de um outro jeito de pensar, numa outra geração. Já estou com 39 anos, então era bem diferente. Não estou dizendo que estava errado, né? Porque hoje a gente não pode polarizar nada, porque tudo é polêmico. Porém, o que acontece? Muitas coisas que eu fui criada daquela forma são cicatrizes que hoje eu tenho que trabalhar para a cura. E que talvez, se tivesse sentado, falado, conversado, talvez tinha dado um maior resultado e sem dor. Então, hoje eu procuro muito aplicar na educação das minhas filhas coisas que eu aprendi com minha mãe, mas também outras eu aprendi pela experiência e pela maturidade. Eu acho que o equilíbrio é estar em amar, ouvir e respeitar. Respeitar, inclusive, os filhos. Talvez alguém vai achar que loucura essa mulher falando que as mães têm que respeitar o filho. Sim! A gente tem que saber como cada filho é e ter respeito, até na maneira de corrigir, respeitar, porque a imposição não é bom para ninguém. Bom é que todo mundo entenda e aprenda com amor aquilo que precisa se aprender para que a gente tenha adultos saudáveis, curados e sem sequelas para toda hora estar buscando cura. Amém. Então, Flávia, para que as expectativas não atendidas não prejudiquem o nosso relacionamento, seja ele conjugal, familiar, eclesiástico, a gente precisa entender que nós também somos falhos, frustramos também as expectativas de outros, né, das outras pessoas, né? E por isso nós temos que respeitar, né? É isso, não foi que você falou? Sim, e a gente tem que sempre olhar com um olhar de amor e respeito e sempre ter o perdão como a primeira opção. Porque, às vezes, o que atrapalha é a dificuldade das pessoas se perdoarem. Né? A gente começa a tomar ranço, já percebeu? Aí a gente começa a tomar ranço. Gente, eu já vi mãe com ranço de filho. A pessoa chegar para mim e falar, eu não estou suportando, eu não tô dando conta. Porque vai que aquela convivência de atrito o tempo todo, ninguém cede. E acaba aquilo ali criando uma situação que precisa liberar perdão. Então, eu acho que quando a gente perdoa, é como se tivesse soltado uma corrente de nós e a gente fica livre para viver. Inclusive, olhar com olhar de misericórdia para aquela pessoa que é alvo do nosso perdão. Glória a Deus, glória a Deus. Então, você já respondeu a pergunta que eu ia fazer, agora a próxima é da Mônica, porque as expectativas não atendidas, elas podem sim prejudicar o relacionamento, podem criar ranço, e é verdade, podem criar ranço, e a gente precisa perdoar, porque às vezes a gente está numa sintonia e a outra pessoa não está, né? Isso aconteceu comigo no começo do ano passado, né, quando eu peguei uma turma nova, e eu vi que as minhas expectativas foram todas quebradas, eu tive que parar, eu tive que entender que aquilo estava me afetando, né, e eu tive que perdoá-los, sem eles me pedirem perdão, porque eu entendi que o que eles tinham para me dar naquela hora estava aquém do que eu esperava deles. E que para eu não me prejudicar e nem prejudicar essa relação, eu precisava perdoar. Muito bem, sabe as palavras. Isso. Muito obrigada. Muito obrigada por essa resposta. Encaixou várias peças aqui. E eu tenho certeza que para quem está ouvindo e quem vai ouvir futuramente também. Amém. Flávia, como é que você acha que a nossa comunicação, como é que nós podemos comunicar essas expectativas não atendidas, para não parecer que, assim,
que estamos com inveja, ou não botamos pressão, no caso de filho e marido, né? E como você acabou de não pegar ranço, né? Como é que a gente pode gerenciar isso aí? O que você Mônica, acha? eu acho que muitas das vezes... A nossa comunicação, né? O devolver, a nossa comunicação, o devolver com aquela expectativa frustrada. Qual geralmente, você daria? Eu acho o seguinte, Mônica, geralmente a gente se frustra porque a gente tem uma expectativa da pessoa que não é real, né? Às vezes a gente quer comparar a nossa realidade com a realidade do outro. E muitas das vezes a realidade do outro a gente nem conhece. Porque a inveja, ela vem de algo que é criado em nós, pelas pessoas. E muitas das vezes a gente inveja uma vida que aquela pessoa não está vivendo naquele momento. Ou até tá, mas talvez a pessoa não é aquilo que a gente pensa, não é aquela felicidade toda, não é aquela perfeição toda. Então eu acho que a gente tem que ser muito sincera, sabe? Porque a questão da inveja, Mônica, todos nós somos ser humano. Eu sei que inveja é um sentimento que as pessoas é diabólico, né? E é mesmo. O diabo aproveita da inveja. Só que é pior do que a gente confessar a inveja é a gente fingir que não tem. Sabe? Aquela pessoa, eu não tenho inveja de nada, eu sou puritana, eu sou... Gente, todos sentem inveja. Depende do que. Talvez a pessoa tenha inveja de uma pessoa que está num cargo alto, é inteligente, é formada, tem vários diplomas, tem faculdade, está aí na carreira, está estudando. Outros têm inveja da riqueza do outro, do carro, da casa. Todos nós estamos aí. Estamos no mundo. Então, o que eu acho é que a gente tem que ser bem sincera. Primeiro, confessar a Deus o nosso pecado em relação à inveja e entender que a nossa vida é única. Os nossos amigos são únicos para Deus também. E ter um diálogo aberto. Conversar. Olha, eu tinha essa expectativa sobre você. Você frustrou essa expectativa, mas eu quero conversar com você para a gente chegar a um equilíbrio. Para a gente chegar a um lugar no nosso relacionamento, tanto de marido, religioso, de amizade, porque eu não quero perder a sua amizade, eu não quero perder esse casamento, eu não quero que meus filhos, eu não quero que você cresça de uma forma que eu não olhe para você com alegria, com um orgulho bom. Eu quero ver você feliz. Então, vamos conversar sobre isso? Eu acho que o principal nos relacionamentos que precisa para que as expectativas se ajustem e dê certo é a comunicação, é o diálogo. Porque muitas das vezes as expectativas são quebradas, as pessoas vão criando dentro delas doenças emocionais. E o pior do que não reconhecer essas doenças, essas dores, é ficar com elas a vida inteira e no final da vida você descobrir que você tinha que resolver as coisas e não resolveu. E está acabando a sua vida doente, porque você não teve comunicação e não expressou a verdade que você estava vendo naquele momento. Gente, prestem atenção no que ela falou. Isso é muito importante. Eu já vi pessoas caminhando, inclusive com doenças gravíssimas, ocasionadas pelo emocional. Porque ela segura tudo aqui, não fala, fica tudo aqui na garganta, fica, né? A pessoa fica aqui entalada para falar, mas não fala. E aquilo vai adoecendo ela, vai matando ela por dentro. Eu já vi pessoas assim, próximas a mim acontecendo isso. Isso realmente que a Flávia falou é muito importante, né? Inclusive, a gente está tendo uma boa interação aqui no chat, né, Mônica? Minha sogra, a missionária Mônica, tá todo mundo. Perguntou como lidar com isso, né? A Flávia respondeu. A Daisy, que é minha amiga, lindíssima. É importante reconhecer a inveja, confessar e se arrepender, sim. E é importante reconhecer, né? Para que a gente saia também de um pedestal que a gente às vezes se coloca, sabe? Por isso que a Bíblia fala, examine o homem a si mesmo. Examine o homem a si mesmo. Para quem está em pé, e aí em outro versículo tem, quem está em pé, cuidado para que não caia, né? Muito importante essa fala, muito importante mesmo. E Flávia, em relação às expectativas, quando a gente tem um novo empreendimento, quando a gente vai começar
algo, né? Não só uma empresa, mas também um novo serviço, uma nova amizade ou um novo relacionamento. Como é que eu posso gerenciar as minhas expectativas quando eu vou começar algo? Nilma, a gente que é cristão, tudo na nossa vida é muito debaixo de oração, né? A gente procura chamar o Senhor para estar com a gente não começa nada sem orar, porque a gente sabe que o cristão é assim, né? Mas vamos dizer que a gente está falando para pessoas aqui que não seja cristã, que não tem essa prática que a gente tem. Então eu acho assim, você tem que começar com vontade, com desejo que dá certo, mas não é ser negativo, mas você tem que estar preparada para as coisas que vai acontecer no meio do caminho que pode fugir do seu controle. Porque a gente não tem o controle de tudo, até que a gente pensa que tem, né? Hoje mesmo eu estava conversando com a pessoa e falando com ela, a gente pensa que a gente tem o controle de tudo. Quando uma coisinha sai assim daquilo que a gente pensa que tem o controle, a gente desespera. Sendo que até o respirar, o acordar, levantar da cama, se Deus não quiser, a gente não acontece. Então, primeiro, a pessoa tem que ter muito pé no chão para saber, olha, se der alguma coisa no meio desse caminho aqui, eu estou preparado para lidar. E sabe o que eu vejo muito? Pessoas que começam coisas, começam a estudar, começam trabalho, começam um novo projeto. E na primeira decepção ou expectativa quebrada, ela para. A gente nunca vai conseguir fazer algo bom se a gente não perseverar. Então, se a expectativa quebrou hoje, tente amanhã. E cada dia que você tentar de novo, você vai melhorar naquilo que você está tentando fazer. E uma hora você vai se surpreender e vai chegar onde você pretende chegar. E as suas expectativas será satisfeita porque você não desistiu. O principal que a pessoa tem que colocar no coração, eu vou começar, independente de qualquer coisa, eu não vou desistir até chegar no alvo que está proposto diante de mim. Amém. Perseverança, né? Seria a palavra. Ter perseverança. E como, Flávia, a sua sugestão para a gente seria a nossa preparação para lidar depois de expectativas serem frustradas? Como você acha que... Qual a sua dica, né, pessoal para isso? Eu acho que nós todos vamos ter praticamente uma dica, a primeira pelo menos, né? Sim. Mas eu queria ouvir de você. Eu tive umas expectativas muito quebradas há um tempo atrás, aí foi muito difícil para mim. E aí mas eu sou daquele tipo de pessoa que eu quero logo resolver. Se Deus falar comigo, tá isso aqui errado na sua vida, eu quero logo resolver para me sair daquilo. Só que essa última vez que aconteceu, me feriu demais. E eu tive que perdoar. E perdão, gente, não é um sentimento. Porque mesmo quando eu decidi perdoar, doía demais. Foi em relacionamentos, não na minha família, dentro de casa, com meu marido e minhas filhas. Mas foi pessoas que eu amava muito e acabei sofrendo decepção. Mas aí, quando o Senhor me impulsionou a perdoar, ficou mais fácil. Eu chorava às vezes, não era constante, porque a pior dor é a dor da frustração dessa expectativa quebrada. É uma dor que parece que vai corroer sua alma, dá aquele nó na garganta e você parece que não vai suportar. Mas quando eu decidi perdoar a situação, mesmo que não era culpa minha, vamos dizer assim, não era culpa minha no sentido de que eu não provoquei a situação daquele momento, mas foi culpa minha porque eu não impus limite no momento necessário. E geralmente a gente precisa deixar bem claro para as pessoas o nosso limite. E falar, né? Dialogar, falar, olha, eu posso te ajudar, mas até aqui. A partir do momento que isso aqui não está dando certo, é melhor resolver logo do que ficar ali. Porque quanto mais você espera, mais dor vai causar. Mas o perdão é a chave para a gente ser curado, liberto. E que a graça de Deus, quando ela chega e nos capacita a esse lugar de perdoar, mesmo que, como a Nilma estava dizendo, mesmo que o outro não reconheça que precisa do seu perdão. Perdoar não é porque o outro precisa do seu perdão. Perdoar é porque eu preciso de paz. Então, eu acho que é isso. Sabe, antes da pergunta da Nilma, uma coisa assim que, né, quando eu estava escrevendo as perguntas, uma coisa que veio assim muito na minha mente é o seguinte: às vezes